Fala galera, tudo bem? Deixa eu já colocar aqui. Opa, vamos lá. O assunto da live de hoje: treinamento intervalado. É isso aí. Você que tá chegando agora, fala Anderson. Já vou botar aqui o título da live para que você já possa entender o que a gente está falando, né? Treinamento intervalado. Como calcular a distância do treino de corrida, né? A distância total e a distância dos tiros também. Vou deixar digamos assim, como é que se fala mesmo, né? Uma amostra. Sabe quando a palavra às vezes foge totalmente na boca? Então, beleza. Então, deixa eu terminar aqui de escrever como calcular a distância dos treinos. Beleza? Galera, você que tá chegando aí, já me fala da onde você é, cara. Ó, Carlos Pernambuco, fala, meu amigo do Rio. O Anderson. O Anderson é de Vitória, é isso? De Espírito Santo. Então, deixa eu só tentar lembrar. Fala, meu amigo. Ah, meu amigo Fabinho. Então, galera, distância, cara, 2 treinos, beleza? Eu acabo me perdendo aqui, cara. Deixa eu só subir isso aqui. Beleza. Aí já vou fixar aqui, fixar o comentário. Então, tamo no ar. E agora tá valendo, galera. E aí? Me conta aí, galera, onde é que vocês são? Já sei que Itapemirim. Fala, Bim. Itapemirim. Equipe... Porra, gente, já chegou a 180 alunos. Você tá um monstro, hein, cara? Você tá um monstro, hein? Porra, parabéns, cara. Fico feliz pra caramba. Agora fala pra galera. Processos organizados metodologicamente faz com que você tenha mais tempo para captar cliente e entrega com qualidade, né? Então, quem não conhece o Gentil é um aluno da Universidade da Corrida. O último vídeo que ele mandou, ele tava com 150 e agora já tá com 180. E o cara não para. É isso aí, Anderson de Cachoeira. Eu sabia que era mais ou menos aqui. Eu achei que era de Vitória, Anderson. Beleza. E aí, galera, hoje, na verdade, dando continuidade, né? Falar sobre treinamento intervalado. E a ideia é falar sobre como calcular a distância dos treinos, né? Então, assim, o que a gente vê muito, né? Treino intervalado, 10 tiros de 1.000, 10 de 800, 10 de 400, 10 de 300, mas da onde sai aquele número? Como eu prescrevo aquele número? Porque é muito comum a gente que não tem o domínio, né, da prescrição do treino, sair copiando. Prova de 10, quais são os treinos intervalados que eu tenho que fazer? Prova de 5, quais são os treinos intervalados? E o foco aqui agora é te ensinar um pouquinho, na verdade, te mostrar um pouquinho do que você vai aprender no meu mais novo curso, a ciência do treinamento intervalado aplicado à corrida de rua. E você está numa semana dedicada a conteúdos focados no treinamento intervalado. Então, ontem a gente falou de recuperação ativa e passiva, quando usar, né? Tem uma aula específica sobre isso no curso para te ensinar a usar. Hoje, como calcular a distância total da sessão do treinamento intervalado. Tem uma aula também específica para isso. Amanhã, número de blocos na sessão de treinamento intervalado. Quando usar? Por que usar? Dia 28, quinta-feira, velocidade. Como calcular a velocidade? Qual vai ser o parâmetro para identificar a velocidade do treino intervalado que eu vou estar aplicando? E por último, na sexta-feira, feriadão, né? Sexta-feira da resistência, vamos falar de interconexão do treinamento intervalado na planilha, ou seja, em qual momento da planilha eu insiro aquele tipo de treino, né? Mais próximo da competição, mais longe da competição. Então, tudo isso é importante para que você possa prescrever de forma segura e eficiente e também de uma forma prática. E por que eu falo de uma forma prática? Quando você tem domínio da técnica, né, você consegue prescrever de forma mais rápida. E você prescrevendo de forma mais rápida,
você consegue ter tempo para pensar em outros processos dentro do teu negócio, assessoria de corrida ou personal running. Porque não basta só ter a competência técnica, cara. Você também tem que ter a competência operacional do negócio para fazer o negócio ser lucrativo. Eu sei que eu troco o R pelo L. Isso aí é desde criança. Inclusive, eu já me identifico, viu? Né? Fica bem fácil. Então, só para saber aqui da galera, já sei que tem gente aqui de Cachoeiro, Binho lá de Itaipava, Rio de Janeiro, Gravataí, que é o Gentil, né? Queria saber Pernambuco, Rio de Janeiro, na verdade Cabo Frio, Pernambuco, né? O Lucas aqui, se eu não me engano, o Lucas é do Rio, né? Aí entrou mais uma aqui, a Fernandinha de Vitória. E aí, a gente começa a entender o seguinte. Como é que eu vou... Manaus, cara. Mandou bem, Alexandre. Manaus. Então, aí a gente consegue perceber, assim, o poder de penetração da live, né? Então, a gente tá do sul, Gravataí, a Manaus, né? Olha só. Passando por Vitória, Rio, daqui a pouco vai entrar mais gente aí de outros estados. Mas, pra gente ir direto ao ponto, né, o que é interessante? No primeiro momento, quando você vai prescrever o treino intervalado, você tem uma base de orientação. E a primeira coisa é, eu vou utilizar um direcionamento, uma metodologia com base na fisiologia, ou eu vou utilizar com base na mecânica, ou, como eu gosto de falar, na variável física ou na variável fisiológica, né? Eu, particularmente, sigo muito a linha do Brown, né? O Brown, que é um dos maiores treinadores de corrida dos Estados Unidos, né? E maratonista, treinador de maratona, tá? E ele trabalha muito com direcionamento. A estratégia dele, a metodologia dele de trabalho é muito focada na distância da prova. Então ele elabora suas planilhas, a sua estratégia de treinamento com base na distância. E com base nessa distância, ele também calcula a distância do treino intervalado. Então, de um ponto de vista muito simples, a proposta dele é o seguinte: a soma dos estímulos, anota aí, a soma dos estímulos em uma sessão de treino intervalado não deve ser inferior a 30 e superior a 40. Então, ele fala entre 30 e 40% da distância da prova. E aí fica fácil, né? Vamos entrar aqui com uma matemática que ninguém erra. Numa prova de 10 quilômetros, né? Os treinos intervalados, a sessão de treino intervalado, as distâncias dos estímulos tem que ser entre 3 e 4 quilômetros. É isso. Olha só como é que é simples. Agora, tem regras que são quebradas. Por exemplo, em 5K, eu quebro essa regra para mais. Por quê? Se já é um cara que vai correr 5K já avançado, não justifica ele fazer 1.500 de tiro, né? É muito pouco. Então, dependendo do momento do planejamento do cara, ele faz uma distância maior, podendo chegar aí até 3K. É onde eu quebro a regra para aumentar. E pro cara da maratona, também não justifica ele fazer um número excessivo. Então, cara, maratona a gente está falando de 4 km, né? 4 km para 10%. E aí a gente está falando de 30 para 12, entre 12 e 16. Não justifica ele fazer esse volume, né, tão alto nos treinos intervalados. Então ele está nivelando mais ou menos ali com os mesmos treinos da meia maratona, um pouquinho superior. Então, dependendo do perfil de resposta dele, tem alguns ajustes. Mas aí você entende que quando a prova é muito curta, eu quebro essa regra para mais. Quando a prova cobra, olha só, deve ter alguém atrás de mim aí, ó. Quando a prova é muito longa, eu quebro essa regra para menos. Simples, não tem muito problema. Até aqui, joinha, deixa um joinha aqui assim, ó, no comentário, só para eu saber que tá muito legal. Então deixa no alvo aí, vamos lá, vamos brincar, vamos ver se vocês estão alinhados aqui comigo. Então a gente passou pelo primeiro ponto aqui, ó, com 10 minutos de live. Então,
Ficou fácil agora entender que a soma dos estímulos não deve ultrapassar 40%. Então deve ficar entre 30% e 40%. Então é simples. Então botar aqui, ó, entre 30% e 40%. Olha só. Pronto. Tá aí, ó, 30% e 40%. Então fica fácil identificar o seguinte, cara, então quer dizer que se eu estou fazendo uma prova, se eu estou treinando para uma prova de 10 km, isso tem que ficar claro. Estou treinando para uma prova de 10 km. A soma dos estímulos não deve ultrapassar 40%, ou seja, 4K, e não deve ser inferior a 30%, no caso 3 km. Então entre 30% e 40%. Então essa é a primeira regra e fica muito fácil a gente lembrar dessa regra. E não se esqueça, se eu faço uma prova menor, eu quebro a regra para mais. Se eu faço uma prova maior, eu quebro uma regra para menos. Olha só que legal. Tranquilo? Então essa é a abordagem do Brown, cara. O Brown, ele fala muito isso no livro dele, de 2003. E é um treinador das antigas, tá? Então deixa eu só... Coisa de treinador, fica só arriscando assim, os itens. Próximo item. Agora que a gente já sabe da distância total, aí você tem que entender o seguinte, beleza, mas como é que eu vou agora montar as distâncias menores, que são as distâncias dos tiros? Então, primeiro ponto, a gente tem dois tipos de tiros. Os tiros curtos, que são de 50 a 200 metros, e os tiros longos, que são de 400 a 1000 metros. Ontem eu falei, eu perguntei, por que a maioria dos tiros são 200, 400, 800 e 1000 metros? E aí, brilhantemente, me responderam, por causa da pista de atletismo, porque antes os tiros eram todos feitos em pista. Só que agora, a gente trabalhando na rua, não tem por que a gente fazer essas mesmas distâncias. Então a gente pode fazer tiro de 500, pode fazer tiro de 600, pode fazer tiro de 300. Não é muito comum, mas pode. Mas entenda que, cara, se é 300 é caracterizado como tiro curto, 400 para cima, tiro longo. Ok? Beleza. E aí, eu entendendo a distância total, eu entendendo que eu tenho tiros curtos e tiros longos, agora tem um outro componente, né? E esse componente é muito importante, porque ele vai pegar o componente 1 e o componente 2 e juntar na seção. Então, assim, eu tenho a distância total e eu tenho ali os tiros separados, curtos e longos. Agora, dependendo do componente 3, que é o que eu vou falar agora, que é o objetivo, ele vai identificar o tipo de tiro e automaticamente a gente encaixa a distância total. Só que, para a gente avançar para essa parte que é um pouquinho mais complexa, deixa um joinha aí, só para eu saber que vocês estão alinhados aqui na live. Deixa só um joinha, ó, vou até deixar um joinha. Coraçãozinho é bom, coração quentinho é bom, mas o joinha fica aqui, ó, registrado. E o dedo não consegue, ó. Eu tenho que achar o meu joinha. Eu não acho o joinha, então eu coloco aqui, ó, beleza. Valeu, Anderson. O Anderson não poupa joinha. Legal. E aí, eu vou trabalhar aqui com 3 objetivos, que são os objetivos mais recorrentes, tá? Mais recorrentes. Aumentar o condicionamento, manutenção do condicionamento e aumentar o tempo sobre a velocidade média. Ó, vou repetir. Aumentar o condicionamento, manutenção do condicionamento e aumentar o tempo sobre velocidade média, ou seja, a durabilidade do cara, ou resistência de velocidade. Quanto tempo aquele cara consegue se manter correndo naquela velocidade. Então, resistência de velocidade. Só que hoje, no Endurance, alguns autores, né? Olha aí, eu de novo, eu falar atores, né? Alguns autores, né? Falam muito sobre o termo durabilidade. Eu gosto muito, porque é mesmo, cara, é a durabilidade do cara, o quanto o cara consegue resistir, né? Beleza. Até vir alguém falar, tá inventando, ó. Gente, eu não tô dizendo que é um termo novo, eu tô dizendo que é um termo paralelo, que você também pode chamar de durabilidade. Ponto, acabou. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. E aí, de posse desses 3 objetivos chaves, aumento do condicionamento, manutenção do condicionamento e aumento da durabilidade, né, durabilidade do treino do cara, o que fica mais fácil? Eu entender que, para aumentar o condicionamento, eu tenho que estar utilizando esse tipo de treino lá na frente da linha temporal, ou seja,
eu tenho uma linha temporal. O que quer dizer linha temporal? A linha de treinamento do cara. Aqui onde vai ter a prova, aqui onde ele começa. Então, os treinos com distâncias mais longas, eles ficam aqui na frente, junto com a recuperação ativa, lembra de ontem? Os treinos com distâncias mais curtas, eles ficam aqui atrás, junto com a recuperação passiva. Tá lembrado? Beleza. E aí, o que vai acontecer agora? O encaixe. Pô, eu quero trabalhar com tiro de 400, 800 ou 1000. Beleza, 400, 800 ou 1000. Qual a importância de trabalhar com 400? Eu vou trabalhar com 10 tiros de 400 ou 4 tiros de 1000. Qual o objetivo? Eu quero aumentar a resistência desse cara. Eu vou dar um tempo maior entre um estímulo e o outro para fazer com que esse cara tenha o desenvolvimento da velocidade. A partir daí consiga aumentar o condicionamento. Então, se é desenvolver velocidade para aumentar o condicionamento, eu não posso utilizar tiros muito longos. Tem que colocar tiros de 400. Beleza? Só que logo no começo da linha temporal do treinamento, eu trabalhar com tiros onde eu vou implementar maior velocidade, mesmo com uma distância menor, se esse cara não tiver uma base de condicionamento aeróbico, esse cara não consegue fazer os tiros bem. Ou seja, o treinamento, aquela sessão de treino, não vai gerar um bom resultado. Então, por isso, o que eu opto em trabalhar com os tiros mais longos. Só que os tiros mais longos, eu não trabalho com velocidades máximas. Ah, peraí, não vou falar de velocidade hoje. Velocidade é só amanhã. Né? Então, eu tenho que trabalhar com velocidade a partir de algum tipo de treino de referência. Mas isso eu vou falar somente amanhã. Né? Então, vou resumir o que a gente falou aqui hoje. Fica muito mais fácil quantificar o treino quando eu sei a distância total, e a gente já sabe que é entre 30% e 40% da prova-alvo, e em qual momento do treinamento, eu vou falar isso lá na sexta-feira, interconexão, eu vou encaixar esse tipo de treino, porque se for mais distante da prova, eu prefiro treinos para aumentar o condicionamento. Mais próximo da prova, ou manutenção, ou aumento da durabilidade. Basicamente é isso. Sem muito enfeite, sem muito disse-me disse, indo direto e reto do ponto de vista metodológico. Então, não tem como errar se você entender o seguinte, cara, ele vai começar a treinar agora. Se eu vou prescrever treinos intervalados, eu vou optar por treinos com distâncias maiores, velocidades não tão altas e tempo de recuperação menor para melhorar o componente aeróbio. Ah, se eu vou implementar os treinos intervalados mais próximo da competição, distâncias menores, vou trabalhar com tempo de recuperação menor, e aí de ativa para passiva, para fazer com que esse cara aumente a resistência sobre os metabólicos produzidos durante a atividade física. Beleza? E pronto. Tá aí uma forma simples, rápida, de entender o treinamento intervalado. E lembrando, tudo isso é explicado dentro do meu mais novo curso, A Ciência do Treinamento Intervalado aplicado à corrida de rua. Se você ainda não adquiriu o curso, ele está com uma condição de pré-venda com desconto de R$300, ou seja, mais de 50%, só que isso somente até dia 5 de abril, que é o dia do lançamento, depois vai para o preço normal. E se você quer saber um pouco mais, cara, vai ali no link da minha bio, clica lá e veja todo o conteúdo que vai ser abordado no curso. E os bônus, cara. Um dos bônus é um e-book com tudo explicado e tudo detalhado. E o outro bônus é uma planilha do Excel para você poder calcular o índice de fadiga. O índice de fadiga é uma ferramenta extremamente importante, uma métrica extremamente importante para você entender se seu treino está dando resultado positivo ou não, né? Então não basta só ficar mudando de treino, tem que mudar o treino em função da resposta, porque senão não justifica. E aí o índice de fadiga, ele te dá essa resposta se você deve ou não mudar o treino intervalado em função de uma adaptação ou não do atleta àquele conjunto de estímulos daquele período. Então, basicamente, é isso. E se você quer entender um pouco mais sobre corrida de rua, entra para o curso que você vai ter muito conhecimento de forma prática e rápida. E assim, eu respeito muito meus clientes, então eu não fico enrolando, eu vou direto ao ponto com o conhecimento específico. Beleza? Galera, muito obrigado pela presença. Lembrando que amanhã às 9 eu estou aqui de novo
para falar sobre treinamento intervalado, né? Eu sei que é pouquinho tempo, é meia horinha, mas dá para a gente abordar o que tem que ser abordado de forma rápida, direta, reta, sem complicar, totalmente descomplicada e aplicável à nossa realidade, tá bom? E se você desejar mais informações sobre o curso, me manda aqui uma mensagem que eu já te respondo. A live não vai ficar gravada, eu vou deixar a live só até amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu baixo ela, tiro ela daí, subo ela lá no curso para que possa ficar lá como material complementar. Beleza, galera? Tchau, até amanhã às 9 e amanhã eu volto para falar de número de blocos, cara. Você usa treinos intervalados blocados? Sim ou não? Se não usa, quer aprender a usar? Então amanhã eu já vou te dar um spoiler do que você vai ver dentro do curso. Beleza? Tchau, tchau e até amanhã, galera.